A gente está vendo 3 tipos de posicionamento com relação ao Covid. O primeiro ligado à burrice, o segundo ligado à ignorância e o terceiro ligado à proteção. Vamos ver cada um deles, tá bom? O primeiro que eu chamei de estar ligado à burrice. O que é que significa isso, gente? Significa negação de todo o conhecimento, de todos os fatos que estão ocorrendo. A pessoa simplesmente não reconhece os conhecimentos científicos, as pesquisas que estão sendo realizadas neste momento, também nega todos os fatos com relação à questão do número de mortes, as condições que nós estamos vendo nos hospitais, em todo o campo da saúde, e vai negando a realidade porque a pessoa simplesmente quer respostas fáceis ou mágicas e eu fico negando tudo que está acontecendo. Esse tipo de atitude é uma atitude que a pessoa tem desprezo pelo conhecimento, não está a fim de mudar de opinião, não quer saber, não quer sair desse lugar. E é muito difícil lidar com uma pessoa que nega e mais, que não quer saber, que não quer dialogar, não quer aprender. As pessoas só saem do lugar que estão mediante diálogo, mediante abertura. Se a pessoa não está aberta, não tem como entrar nessa situação, né? E dialogar com ela. A segunda posição tem a ver com a ignorância. Elisa, mas a burrice e a ignorância, elas são a mesma coisa? Não, não são. A ignorância, ela pode estar relacionada com o medo de lidar com a situação. Aí a pessoa começa a negar também, mas ela nega porque ela sente que não tem condições de enfrentamento. Então é uma atitude completamente diferente. Ela vê essa coisa grande demais e fala, não quero saber. Não, isso não é verdade. Não, as coisas não são desse tamanho. Isso acontece muito, por exemplo, quando as pessoas recebem, por exemplo, um diagnóstico de câncer. Então a pessoa pega, vê um diagnóstico daquele e começa a negar, como se ela não estivesse doente, como se aquela doença não fosse nada, às vezes até deixa para lá, o que só piora o quadro, não é? Isso acontece muito no caso de doenças graves, entende? Então, negar não significa necessariamente, em alguns casos, negar no sentido de você sentir que aquilo não vale nada, que aquilo é uma besteira. Às vezes é simplesmente que a pessoa não dá conta da informação, porque para ela é grande demais e ela sente que não tem condições de enfrentamento. Com essa pessoa, sim, nós temos condições de dialogar. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a questão da ativação do medo como mecanismo de proteção. Se a pessoa não entra na fobia ou no pânico, ela pode muito bem estar regulada no medo para poder dar uma resposta protetiva diante dessa situação. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Por exemplo, dialogando com uma pessoa que está na ignorância. Veja, a primeira coisa é você ter a informação. Muitas vezes você está apenas com a informação dos números. Então, se você pega a informação do número e fala, olha, aumentou o número de mortes, aumentou o número de doentes, aumentou isso, a pessoa não vai conseguir construir mentalmente uma resposta sobre aquela situação, uma resposta mental para ela. A pessoa precisa construir uma imagem na cabeça sobre a situação. E, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de transformar um número em uma situação concreta. Então, a sugestão que eu dou para você é se informe sobre como esse vírus ativa o corpo, o que é que ele faz no corpo, quais são as consequências dele. Então, se informe sobre isso, verifique o que significa para o corpo humano ter dificuldade de respirar e várias outras coisas que acontecem, né? Então, você vai conversar com a pessoa, às vezes não chamar uma conversa formal, mas uma conversa até informal, no meio de uma conversa começar a colocar os dados, para permitir que a pessoa construa mentalmente a imagem de uma pessoa doente, ou que ela mesma consiga se enxergar dentro daquela situação. Nossa, fulano teve Covid, aconteceu isso com ele, aconteceu aquilo, mas aquilo. Nossa, imagina o que é, hein? Já pensou se fosse contigo? E aí você começa a acionar esses mecanismos de associação e de recursos empáticos para permitir que a pessoa comece a perceber, a sentir como é que seria com ela. Então, se forme, isso é importante para você também, se forme nos impactos que o Covid faz no corpo e ao conversar com a pessoa, né, que está com essa dificuldade de compreensão, que é o lugar da ignorância,
você consiga deixar com que ela crie. Veja o que eu estou dizendo, deixar com que ela crie, não é você impondo, olha desse jeito, olha daquela maneira, porque isso não é diálogo. A pessoa precisa de um espaço para que ela construa mentalmente a resposta dela, certo? Então fica a dica aí para os educadores, para os pais, para os amigos, ajudar as pessoas a saírem desse lugar de ignorância, construírem mentalmente essa situação, para que elas possam ativar o medo como uma emoção protetiva. É isso aí.